Olá pessoal, chegamos aproximadamente a metade do nosso curso agora. Então, depois de ter passado por pesquisas avançadas nessa segunda semana, fizemos um trabalho no software Microsoft Query, que é um software que vem incorporado no Excel para a gente fazer consultas direto de banco de dados. E aí, reforçando que nosso curso, o objetivo é pegar uma planilha de Excel, pegar uma tabela de dados, pegar um banco, uma base de dados em Excel, extrair valores deles, extrair valores desses dados, mostrar resultados, buscar informações para agregar nessas planilhas, nesses dados. Seguindo essa trajetória, esse vídeo agora vai mostrar para nós algumas funções para nos auxiliar na análise de dados, né? Então, eu peguei uma planilha, uma tabela de dados em Excel. Independente de quantidade, tem que ser tabela, não pode ter colunas em branco, não pode ter linhas em branco. E aí a gente vai ter algumas funções que facilitam a gente fazer um trabalho de busca, de pesquisa nesses dados. Então a gente trouxe aqui as duas primeiras aqui, conte-se e soma-se, são as funções um pouco mais comuns. Eu quero contar uma ocorrência de um fato, eu vou usar o conte-se. Eu quero somar de acordo com alguma condição, e eu vou usar o soma-se, beleza? Então, conte se a ocorrência for da cidade tal. Eu quero saber quantas ocorrências tem de uma cidade tal, por exemplo. Soma-se a venda de tal vendedor, que soma as vendas de um vendedor tal. Então, soma-se a venda do vendedor tal. E além disso, a gente tem várias funções direcionadas a banco de dados. Todas essas funções vão iniciar com BD de banco de dados. Essas funções são próprias para extrair informações, para extrair e organizar, para extrair informações de uma base de dados. Quando eu falo base de dados, é uma planilha Excel. E quando eu falo uma base de dados, de novo, é uma planilha, uma tabela que não tem linhas em branco, não tem colunas em branco. Ela é uma tabela totalmente íntegra, independente do tamanho, independente do número de colunas, independente do número de linhas. Reforçando também, quando eu pego uma tabela de dados, as colunas são consideradas campos, X campos nessa planilha, e as linhas são registros, beleza? A sintaxe para a gente criar essas funções BD de banco de dados, ela está aí na nossa tela, que é essa aqui, ó. Eu vou ter sempre o banco de dados. Então, o que seria esse banco de dados? A área que eu quero buscar informação, eu tenho que mostrar para a função toda a área da planilha, toda a área da tabela, incluindo o cabeçalho, principalmente o cabeçalho, vai ser importante. Eu vou colocar o campo, qual o campo que eu quero fazer essa pesquisa, que eu quero extrair essa informação. Então, qual campo, o que é o campo? Com a tabela de dados, o campo vai ser uma das colunas, beleza? E aí eu vou inserir os critérios que eu quero que seja buscados para trazer para mim algum tipo de informação, algum tipo de dado. Vale lembrar, vai seguir o mesmo princípio, pesquisas avançadas, vai seguir também o princípio do Microsoft Query, que a gente vai colocar esses critérios acima dessa tabela de dados, pode pôr em qualquer parte da planilha, mas para padronizar, para ficar mais organizado, para evitar de eu inserir coluna, inserir linha, ela sai de sua posição. Esses critérios eu sempre vou colocar acima da tabela de dados, da mesma forma que a gente fez na pesquisa avançada. Vou mostrar o uso de cada uma dessas funções aqui, começando com conte-se. Vocês vão usar esse vídeo, vão usar também a consulta lá no nosso e-book, que tem toda a explicação de cada uma dessas funções para fazer as atividades no final dessa semana, beleza? Então vamos comigo. Então é o seguinte, pessoal, eu tenho essa tabela, eu tenho uma tabela de dados, considero minha tabela de dados isso aqui. Eu tenho aqui minhas colunas, eu tenho minhas linhas, não tenho linha em branco, não tenho coluna em branco, beleza? Isso é uma tabela de dados, eu posso chamar de banco de dados, essas informações que eu quero explorar. Aqui na parte de cima, eu criei um espaço para meus critérios, ok? Aqui é os critérios que eu vou colocar. Notem que são o mesmo nome das colunas, dos campos. Então eu vou colocar os critérios de acordo com o campo que eu quero pesquisar. Beleza? E aqui desse lado direito eu coloquei só para ficar mais fácil de vocês visualizarem o efeito de cada uma delas. Vamos trabalhar o conte-se, né? Planilha 1, conte-se. Então eu quero contar quantas ocorrências tem de ADM. Eu quero que conte quantas ocorrências tem aqui, ok? Imagina se fossem muitas linhas. Conte valores. Então aqui eu estou usando a função conte valores.
Vou contar quantas ocorrências tem nessa linha. Se eu precisasse contar uma coluna com números, eu queria contar quantos registros tem nessa coluna, eu ia usar o conte num. E agora eu quero contar os valores daqui, mas só quero contar ADM, por exemplo. Eu vou usar a função conte-se. Conte-se. O Excel já me traz para mim como utilizar essa função, como todas elas. Então eu quero conte-se, calcular o número de ocorrências. Então aqui é o intervalo, onde que eu quero contar e qual o critério, sempre com ponto e vírgula e entre aspas, como se trata de um string. Ok? Então eu vou ter 4 ocorrências de admin, beleza? Aqui na planilha 2, vou mostrar para vocês como utilizar a função soma-se. Se eu quisesse somar, por exemplo, eu colocaria a função soma, que é uma das mais simples utilizadas, né? Soma com o intervalo. Seleciono aqui. Ok, somei todos os valores. Agora, por exemplo, eu quero somar somente as ocorrências da Alemanha. Vamos pegar o Brasil. Quero somar somente os valores referentes a país Brasil. Então, eu vou ter que usar, eu estou colocando uma condição de soma. Eu vou usar soma-se, intervalo, critério, intervalo de soma. Então, qual que é o meu intervalo? Esse é o intervalo de nomes. Qual o critério? Entre aspas, por se tratar de texto Brasil. E qual o intervalo para soma? Esse intervalo. Então, ele vai procurar nesse intervalo palavras Brasil e quando ele encontrar, ele vai somar na coluna correspondente. Vamos ver. Está lá. Ele somou somente ocorrências referentes a Brasil. Beleza? E agora iremos iniciar nas nossas funções BD. Né? Vou começar a função BD média. Lembrando que a sintaxe dela é aqui. Eu vou colocar o nome da função banco de dados. Qual o campo que eu quero buscar essa coluna, que seria o campo, seria o nome da coluna. E qual critério utilizar, tá? Então, como eu quero uma média, eu vou usar a função BD média. 2 cliques. Banco de dados. Esse banco de dados, como eu disse, tem que incluir o cabeçalho da tabela. Qual campo eu quero somar? Por exemplo, eu quero a média do rendimento. E qual o critério? Eu só quero a média do rendimento acima de 10. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou colocar aqui, voltando aqui, vou colocar rendimento maior que 10. E vou voltar aqui, BD, média. Banco de dados é esse. Qual a coluna que eu quero somar? Rendimento. Eu posso pôr o endereço da coluna, eu posso pôr a posição 1, 2, 3, 4. Então eu posso pôr coluna 4, ou eu posso pôr o nome da coluna entre aspas. Beleza? Então eu posso pôr essas 3 opções. Qual o critério? D1, D2, rendimento maior que 10. Lá, a média será essa. Ele vai somar todos os rendimentos maiores que 10, esse, mais esse, mais esse, e vai dividir por 3. Beleza? Vamos ver se deu certo. 14. Na verdade, fiz um erro aqui, tá, pessoal? Vou até deixar esse erro aqui, não foi proposital, foi cochilo. Vai ser maior ou igual. Isso, agora deu certo, tá? Como eu coloquei maior, ele só tirou a média de 14. 14 dividido por 1, 14, tá? O maior ou igual a 10. Agora eu vou querer a média do lucro. Só que eu quero a média do lucro das ocorrências menores que 100. Ok? Então eu vou colocar menores do que 100. Menores ou igual do lucro. A média das ocorrências. Se eu pegar todas as ocorrências que foram menores que 100, qual que seria a média delas? Então, banco de dados, média. Banco de dados, toda a planilha. Qual campo eu quero buscar? Lucro. Qual o critério? Lucro menor ou igual a 100. Tá lá, beleza. E eu vou usar também a função, vou mostrar para vocês o uso da função banco de dados contar e o uso da função banco de dados contar. Qual que é a diferença? Contar, eu vou contar ocorrências numéricas. E se eu quiser contar ocorrências de qualquer tipo, numéricas, texto, caracteres, eu vou usar contar. Então, quantas quantos registros de maçãs eu tenho aqui? Vou vir aqui, banco de dados, contar, banco de dados, ocorrência, numéricas. Qual o critério? Vou colocar árvore em branco.
6. Por que ele contou 6? Porque eu não coloquei critério aqui, tá? Então ele conseguiu mapear aqui para mim que eu tenho 3 registros de maçãs, beleza? Quantas maçãs são maiores que 10? Eu posso colocar aqui altura maior que 10. Eu vou colocar, vou contar, mas agora eu estou com uma condição a mais. Banco de dados, contar. Qual é o meu banco de dados? Aqui. Qual o campo buscar? Eu quero qualquer um que seja numérico. Na verdade, altura, né? Qual campo que eu a contar? Altura, que eu quero saber qual as árvores, as maceieiras são maiores que 10 de altura, beleza? E qual o critério? Tem que ser maçã maior que 10, ok? Tá lá, eu tenho 2 maçãs maiores que 10, a outra não. Quantas maçãs são menores de 14 anos? Então eu tenho a idade eu vou colocar menor ou igual a 14. Então eu coloco BD igual, né? Então BD, banco de dados, qual campo? Idade, qual critério? Esse aqui, ok. Maçã 14, maçã 10, menor ou igual a 10.